Fala pessoal, tudo bom? Meu nome é Rodrigo Toledo. No vídeo de hoje eu vou falar sobre o Galaxy M34 5G. Vamos nessa? Então vamos lá. Bom pessoal, então primeira coisa, quando eu falo de um aparelho intermediário, primeira coisa que eu gosto de deixar bem claro é alinhar expectativa, tá? Não estamos falando de um top de linha, então não dá para esperar um desempenho de um top de linha, tá? Então isso tem que ficar muito bem pontuado. É um aparelho que hoje, na data da gravação deste vídeo, em 9 de outubro, ele pode ser encontrado por R$ 1.399. Então só para alinhar o que dá para esperar de um aparelho dessa faixa de preço. Lembrando que ele já vem com carregador na caixa, não vem com fone de ouvido, tem um acabamento aqui em plástico, mas muito bonito, bem construído, ó, com aquela linha já adotada por toda a Samsung nos modelos da linha Galaxy, né, com as 3 câmeras aqui na parte traseira. No caso somente do Ultra, né, tem um conjunto de câmeras um pouco mais robusto, né, por conta das lentes extras aí para zoom ótico de 10 vezes e zoom de 3 vezes, ótico também. Mas aqui nós temos um conjunto bem interessante e a aparência do aparelho é muito boa, tá? Outro ponto positivo, nós temos aqui o desbloqueio na lateral, que funciona super bem, super rápido, tá? E o terceiro ponto que eu vou voltar daqui a pouco é a bateria de 6.000 mAh, tá? Então, esse é um overview, aí, uma geralzona nesse aparelho. Vamos falar um pouco de especificações técnicas, tá? Só para vocês terem uma ideia, ele é um aparelho que tem 208 gramas de peso, tá? É compatível com a rede 5G, né? Como na própria caixa você pode ver que a empresa já indica, né, que ele tem essa compatibilidade. Nós temos aqui um processador Exynos 1280, nós temos 6 de memória RAM, que já foi memória RAM de aparelhos mais caros há pouco tempo atrás, tá? 128 de memória interna, memória para armazenamento, e seguindo aqui em frente uma tela de 6.5 polegadas Super AMOLED, e o que é interessante, com 120 Hz. Então, é uma tela bem fluida, como dá para ver, né? É uma tela bem agradável de utilizar, tá? Seguindo em frente, nós temos Gorilla Glass 5 nessa tela, que é excelente, né? Para um aparelho nessa faixa de preço, ter essa proteção. E agora, falando das câmeras, né? Aqui na parte traseira, nós temos uma câmera principal de 50 megapixels, a segunda câmera com 8 e a terceira com 2 megapixels, que é para fazer modo retrato, que é para fazer desfoque, aquela história vocês já sabem que já é bem comum. Temos estabilização ótica, o que é bem legal no aparelho dessa faixa de preço. Câmera frontal aqui, nessa gotinha aqui na parte da frente, ela tem 13 megapixels, e uma abertura f2.2, lembrando que aqui na câmera principal nós temos uma abertura de f1.8, nós temos também aqui a possibilidade de gravar em 4K com a câmera traseira e em Full HD na câmera frontal, tá? É difícil nessa faixa de preço ter uma câmera frontal que grava em 4K, mas ok, porque a câmera traseira está gravando em 4K, tá ótimo. Nós temos aqui Bluetooth 5.3, uma USB tipo C, mas no padrão 2.0, né, um pouco mais lenta, mas dá conta aqui do recado. E para finalizar, o que eu tinha comentado, uma bateria de 6 mAh, tá? É uma bateria gigante. Aqui no meu uso, como é que ficou essa bateria? O que foi legal? Eu consegui utilizar, talvez também por conta do conjunto do processador, o aparelho por 2 dias, tá? Então 2 dias de uso é realmente um tempo excelente, um tempo muito, muito bom. Dá para espelhar essa tela aqui no Smart View, mas não temos o modo DeX aqui, tá? Isso é sempre bom lembrar, né? Nos aparelhos mais aí de entrada ou intermediários, dificilmente nós encontramos
essa possibilidade de uso. Para o uso assim normal, olha, realmente está muito fluido, está rápido na medida do possível, tá? Só que não dá para a gente esperar uma velocidade de um top de linha, mesmo que seja aqui para você rodar aqui uma rede social, a velocidade é um pouquinho mais lenta, mesmo a velocidade para abertura de aplicativos, tá vendo? Ó? Você tem aqui um pouquinho mais de lentidão, mas está dentro do esperado, tá? É uma coisa assim que praticamente você não percebe e você acaba acostumando em pouco tempo de uso, tá? Então, realmente é agradável de utilizar de uma maneira geral, assim, é bem agradável, a tela bem fluida. Câmeras, dá para tirar boas fotos, mas não espere fotos maravilhosas. A câmera, eu senti um pequeno atraso em alguns momentos do próprio barulhinho ali do obturador, tá? Mas as imagens têm uma cor bonita, ó, tem um azul do céu bem legal, um contraste bem interessante. Então, assim, de uma forma geral, atende bem, ó. Não tenho, assim, nenhuma grande reclamação, mas eu diria que, assim, a câmera está dentro do esperado, não é uma super hiper câmera, mas está dentro do esperado, tá? Tem um modo noturno, que ajuda a tirar as fotos em baixa luz, ajuda bastante, e ainda tem um modo macro, que funciona bem legal, ó. Pegar aqui, ó, só para vocês terem uma ideia, olha aqui, ó. Tá até mostrando que eu preciso limpar esse mouse, tá? Então, os resultados são bem interessantes e o que eu falei, de uma forma geral, o resultado é muito bom e ainda tem uma câmera aqui de alta resolução que tira fotos em 50 megapixels. Vamos tirar uma agora para mostrar para vocês aqui no tempo real. Ela demora um pouquinho para salvar, mas ela bate a foto de uma forma bem rápida, ó. E fazendo aqui, abrindo, né, colocando aqui a ampliação, aqui tem a sujeirinha do vidro, né, que não colaborou agora, mas olha, de uma forma geral, bons resultados, tá? Bons resultados, não tenho do que reclamar, lembrando, né, que nós estamos falando de um aparelho de R$ 1.400, tá? Então não dá pra gente esperar milagre. Aqui, no modo foco dá para intensificar aqui o efeito, dá para usar também na câmera frontal, que tem dois modos aqui para você ter um pouco mais de espaço ou menos, e aqui ó, dá para você intensificar, dá para ver que a porta ali tá ficando, né, o ripado não tá aparecendo, aqui ele tá aparecendo. Então tá legal, tá dentro do que eu esperava. Dá para jogar com esse aparelho? Olha, dá para jogar com a resolução baixa ou média no máximo. Não espere gráficos no último, mas você vai conseguir jogar vários games mais casuais de uma forma tranquila, ou jogos até mais pesados, sem todo aquele nível de detalhe, né? Mas você vai conseguir jogar um grid autosport sem ali marca de fumaça, marca de pneu e tal, mas você vai conseguir jogar de uma forma ok, não vai ter nenhum grande assim desempenho magnífico, mas vai conseguir jogar. Vamos abrir agora um jogo para mostrar para vocês. Aqui ó, dá para ver que, claro, né, o tempo de abertura não vai ser a coisa mais legal do mundo, né? Vamos lá. Vamos jogar direto. Mas a tela é muito bonita. E o peso do aparelho é bem interessante porque ele não parece... É aquela história, não parece ser um aparelho extremamente leve, que poderia dar aquela impressão de ser um aparelho mais barato e tal, mas ao mesmo tempo, né, tem ali o seu peso por conta dos 6.000 de bateria.
essa é a parte que ele tem um pouco de mais de aquecimento. Com capinha você deve sentir super pouco, mas aqui na abertura do vídeo eu estou sentindo um pouco mais aí de calor, vamos dizer assim, né? E agora vamos aqui para o tutorial. A ideia é mais mostrar os gráficos para vocês, ó. Vamos lá, vamos lá. Tá assim, pô, tá interessante. Tá interessante, vamos lá. Aqui tá no automático. Ah, lembrando que o áudio, ele sai por aqui, ó. Ele não é um áudio estéreo, que tá ok, para mim tá dentro do normal, dentro do esperado. Vamos lá, vamos lá. Fazer a curva aqui, mas olha, os gráficos são legais. Não são gráficos no máximo, no último, obviamente, né? Não dá para esperar o desempenho do S23 Ultra num aparelho mais de entrada, mas de qualquer maneira, ó, tá bem interessante, ó. Vamos lá. Tutorial nunca ajuda, fica interrompendo, mas acho que deu para ver que os gráficos estão bem interessantes e o jogo está bem fluido, não tem como reclamar, tá? Ó, tá bem legal de usar, ó, bem interessante, e não esquentou mais do que ele já estava ali ao carregar o jogo. Então tá bem interessante. Vamos lá, saindo do jogo. Então assim, em alguns momentos ele lembra você, né, que você está com o aparelho intermediário, tá? Em alguns momentos você é lembrado disso, mas olha, você consegue usar a tela dividida, tá? Você consegue, eu vou abrir os dois aqui, ó, tanto na horizontal, né, na vertical quanto na horizontal, tá? Bem legal para jogar, bem legal para jogar, para trabalhar, né? Mas assim, ainda vou testar um pouco mais o aparelho, mas o que eu posso dizer? Ele é um intermediário, ele mostra que ele é um intermediário, mas ao mesmo tempo ele entrega um desempenho honesto dentro da proposta, dentro da faixa de preço que ele se encontra, tá? Então não espere que ele dê pau num S23, nem num iPhone, mesmo que do ano passado, iPhone 14, iPhone 13, porque isso não vai acontecer. Mas uma coisa eu digo, a bateria vai levar ele muito mais longe do que esses aparelhos que eu citei, mesmo da própria Samsung, que são 1000 mAh a mais, e como o processador é um pouco menos exigente do que um processador de top de linha, ele vai conseguir aí, dependendo, obviamente, do seu uso, te levar até 2 dias sem precisar de uma tomada, tá? Então isso é muito interessante. Gostei do aparelho, dentro da proposta está muito bom. Que seria interessante para mim, para ficar perfeito esse aparelho dentro dessa proposta, tá? Ter o som estéreo, eu gostaria de ver o som estéreo, mas por outro lado, dá para usar fone de ouvido, porque tem um P2 aqui, dá para usar fone de ouvido com fio, a galera ainda que usa vai ficar contente, e então tem ali, né, perde de um lado, mas ganha do outro, literalmente, né, você perde o estéreo aqui, mas ganha aqui o fone de ouvido. Mas é isso, de uma forma geral eu fiquei bem satisfeito com o aparelho, considerando sempre a faixa de preço que ele se encontra, o público que ele atende, tá, gente? Então, assim, por exemplo, é um bom segundo aparelho, tá? É um bom aparelho para você levar para rua, pô, vou sair, vou num lugar que não é, de repente, tão mais seguro do mundo, ou uso muito transporte público e tal, prefiro usar um aparelho que seja mais barato no dia a dia, e que se acontecer qualquer coisa o prejuízo vai ser menor. Esse é um bom aparelho, ele vai te atender bem, ele vai levar a carga, né, a energia vai levar muito longe, você vai ficar sossegado sem precisar se preocupar com tomada e vai gastar bem menos do que um top de linha. Claro, aí de repente você pode juntar seu dinheiro, ter um top de linha ou manter o seu top de linha para quando você está em locais seguros, mas esse aparelhinho aqui eu achei muito interessante dentro dessa faixa de preço. A tela, né, lembrando
que a tela é também uma tela muito interessante, tá? Você tem, o processador pode até ter gente que vai reclamar tal, mas aqui você tem uma tela Super AMOLED de 120, então assim, tem características de um top de linha, mas num aparelho mais de entrada e com uma super bateria. Então é um conjunto equilibrado, um conjunto interessante que pode ser útil para muitos usuários, com perfis aí que eu citei, né? Quem usa mais transporte público, quem fica mais tempo aí na rua e quer um aparelho que atenda bem, mas que não seja caríssimo, né? Porque de repente se acontece qualquer coisa, você vai ter um prejuízo grande. Então, considera um aparelho bem interessante, e mesmo quem busca um aparelho intermediário, mas com uma boa bateria e que consiga dar conta ali do trabalho mais rotineiro sem nenhum grande problema, esse aqui é um aparelho que pode ser colocado na lista tranquilamente. Bom, pessoal, então esse foi o M34 5G, uma opção mais de entrada, mas que pode ser muito interessante para uma gama muito grande aí de usuários. E se vocês quiserem mais testes, mais detalhes desse aparelho, um teste de foto, uma gravação de vídeo, alguma coisa um pouco mais detalhada, deixe aí nos comentários que em breve, se tiver muitos comentários sobre esse assunto, eu vou com certeza colocar na minha fila para fazer aí mais vídeos sobre esse aparelho mais de entrada, mas bem interessante e bem legal mesmo, tá bom? Então é isso, um grande abraço para vocês, até o próximo vídeo, tchau, tchau!